Muito obrigado pela acolhida. Quero de antemão saudar meus irmãos bispos, Dom Dimas, que nos acolhe, Dom Mariano, que é meu colega de ano de episcopado, Dom João, da Diocese de Jardim, todos os presbíteros que aqui estão, as consagradas, os consagrados, os seminaristas, leigos e leigas. Olha, venho aqui com muita humildade, venho partilhar um pouco de experiência, mais do que falar de teoria, porque cada um fala de onde está, ninguém fala para todos, e tudo que eu falar não vai servir para todas as realidades. Poderá inspirar alguma realidade, mas não venho trazer uma receita que se aplique exatamente em todas as dioceses. Ninguém pode ter essa pretensão em tempos de globalização de tanta coisa e ao mesmo tempo de valorização da regionalidade. Antes de eu dizer para vocês alguma parte mais teórica ligada à comunidade de comunidades, me permitam dizer que eu, quando fui chamado para ajudar a pensar o documento 100, Comunidade de Comunidades, eu era pároco numa paróquia que tinha uma só comunidade, uma só igreja, uma paróquia, era a catedral da diocese onde eu estava. Mais ou menos 30 mil pessoas naquela região. Muita missa, 3 missas diárias, missa do meio-dia superlotada, todos os dias. 4 horas também, 7 horas da noite também, mas o conceito de comunidade é que ficava bastante preocupante para mim. Eu ficava me perguntando se eu tinha uma paróquia ou um santuário. Qual é a diferença? No santuário as pessoas vêm pela questão religiosa, mas não necessariamente formam vínculos de discípulos missionários. E a partir do que o documento de estudos, não sei se vocês lembram, o 104, que era verde, que preparou o 100, nós começamos uma equipe de leigos a pensar comunidade de comunidades. O que foi então? Da grande paróquia, formar pequenas comunidades onde as pessoas pudessem viver a experiência cristã. Nós, já vou dizer de antemão, que nós não conseguimos, por causa da situação urbana, não conseguimos fazer por território. Não era possível dizer, aqui essas pessoas vão se reunir. Não. As pessoas se reuniam por outros motivos, não pelas quadras ou ruas. Mas isso é uma questão do lugar. É a partir deste lugar, desta experiência, que eu quero partilhar com vocês a ideia de comunidade de comunidades, que alguém poderá chamar de setorização, que alguém poderá chamar de círculo, grupo, mas eu queria dizer que o mais importante não é o termo, porque a gente pode dividir tudo e continuar tudo como era antes. Nós podemos fazer muitas inovações na pastoral, muitas. Podemos atingir áreas as mais diversas e continuarmos com um dos maiores desafios para nós bispos, para vocês consagrados e consagradas, para vocês presbíteros, para você pai, mãe, filho. Qual é o nosso maior desafio hoje? Não vamos nos enganar. Como transmitir a fé às novas gerações? Vamos parar de conversar muitas outras coisas. Como é que teus filhos e teus netos estão se integrando à fé cristã? É este o foco. A transmissão da fé cristã para formar discípulos missionários. Sim, nós podemos ser igreja cheia, nós podemos ter setores, nós podemos ser pastorais, nós podemos ter uma vivacidade muito grande. Mas aquilo que é o ponto-chave, a ferida que precisamos olhar e cuidar é a crise da fé. A crise da fé. Se vocês observarem, outros grupos religiosos que estão perto de nós também não estão tão bem assim. Cresceram, mas começaram a cair também. Há neste momento um desafio de nós enfrentarmos
o segmento de Jesus, como é que está? Eu vou partir de um pressuposto que acho que pode servir como uma espécie de cenário para tudo o que vamos falar, para tudo. Porque se eu disser que eu vim aqui só falar de setor e comunidade, não é o foco. Porque posso ter comunidade e setor e não ter discípulo. O segredo é esse. Isso vale para presbítero, bispo, religiosa, religioso, para todos. Seminarista. Nós estamos formando discípulos ou adeptos? Nós somos discípulos ou adeptos? O adepto pode ser de um clube, de um grupo, nós podemos nos sentir muito bem, nós podemos gostar muito da paróquia, da diocese, da pastoral, de tudo que nós temos. Nós podemos ter muito trabalho, aliás, eu até acho, não sei a experiência de vocês, Oeste 1, mas lá no Regional Sul 3 nós estamos vendo, a gente tem talvez muita reunião, muito trabalho e pouco segmento. É muita pastoral, é muita coisa, estamos cansando um pouco. E o segmento de Jesus, bom, quando der tempo a gente vai atrás disso. Vamos primeiro fazer as reuniões. Os luteranos, nós trabalhamos muito com os luteranos lá em São Leopoldo, eles dizem assim, que quando vier a parousia, quando Jesus voltar, ele vai ver os católicos sempre em reunião e os luteranos sempre avaliando. O único problema é, e o segmento? E o segmento de Jesus? Por isso, o tempo inteiro vocês podem dizer assim, ele está falando para ele mesmo e para nós, se nós somos discípulos ou adeptos. Discípulos ou adeptos. O tempo inteiro eu vou falar disso. E por favor, não pense só na paróquia, na diocese ou nos outros. Pense em si. Eu penso em mim. Porque geralmente a gente fala, o povo quer, o povo não quer. Mentira. Geralmente é o que nós queremos, é que nós decidimos. Essa história, o povo não gosta disso, o povo não gosta daquilo. No fundo é nós que fazemos, de acordo com nossas vontades, o caminho andar daquele jeito. Discípulos ou adeptos é o caminho para nós começarmos. Comunidade de comunidades. O primeiro ponto, antes ainda de entrar no nosso texto, é esse. O sentido do comunitário diante das transformações do nosso tempo. Irmãos e irmãs, nós vivemos um tempo que não favorece muito a comunidade, favorece mais o indivíduo. Cada um procura religião para si, não tanto para nós. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Sabe quando que o doente começa a ser curado? Quando ele admite o problema e vai procurar uma solução. Nós precisamos entender que a sociedade atual não vive sob a ótica do comunitário. Ela prefere o individual. Mas isso não tem só aspectos negativos, tem aspectos positivos nisso. Então vamos lá. É possível nós lermos este ponto que é do documento de Aparecida? Primeiro vamos ler todos juntos, vamos lá? Conhecer Por favor, leia em silêncio mais uma vez. Vejam, de tudo isso que nós falamos, a síntese é essa. Nós precisamos partir de Jesus Cristo. Jesus é o centro, Jesus. Bispo, é óbvio que é Jesus. Não é tão óbvio assim. Não é tão óbvio assim. Não dê como descontado. As crianças não começam a vir na catequese sem saber fazer o sinal da cruz? Sim ou não? A festa na cidade, muito maior do que a Páscoa, não é a festa do padroeiro? Sim ou não? Começamos a perceber que nós não estamos transmitindo Jesus como deveríamos. Jesus é o centro. Jesus.
É óbvio. Não é óbvio mais, não. Há muito tempo os documentos da igreja, mas não só os documentos, eles tratam da realidade. Estão chamando a atenção. Olhem que em nossas cidades, Jesus Cristo não ocupa mais o lugar que a gente imagina que ocupe. Dou só um exemplo. Lá no Rio Grande do Sul, quando faz uns 2, 3 anos, recentemente um grupo de lésbicas, pediu para retirar o crucifixo do legislativo gaúcho, do judiciário, melhor dizendo, do judiciário, todo mundo se apavorou, que absurdo tirar Jesus. É verdade, mas quando começaram a tirar os valores cristãos, alguém se mexeu? Não, a gente só mexe com a estátua, com aquilo que é decisivo. Daqui a pouco vão tirar os feriados católicos, já tem gente trabalhando para isso, viu? Mas que absurdo! Mas quando chegam os feriados cristãos, os primeiros que vão fazer turismo são os católicos. Tem catequista que nem vai na Páscoa, na vigília, porque vai passear. Vocês percebem que nós temos que acordar? Ou não? Ou aqui no Mato Grosso não é assim? É a primeira vez, Mato Grosso do Sul, é a primeira vez que eu venho ao Mato Grosso do Sul. Pode ser que não seja assim. Não, me digam que não é, para mim poder ter um pouco de esperança. Vamos lá. Pessoal, na introdução do documento Comunidade de Comunidades, se diz o seguinte: a paróquia é referência para os batizados. Sua configuração social, porém, tem sofrido alterações. A paróquia, como nós conhecemos, é muito importante, mas ela está sofrendo mudanças. Há dificuldades para que seus membros se sintam participantes de uma autêntica comunidade cristã. Eu não falei de clube, nem de grupo, mas autêntica comunidade. Daqui a pouco a gente vai ter que responder essa pergunta: o que é comunidade? E será que a nossa comunidade é comunidade cristã? Porque comunidades são muitas. A gente vai conversar sobre isso depois. Cresce o desafio de renovar a paróquia em vista da sua missão. Aqui é só para saber, o documento de Aparecida e antes dele, em 92, o documento de Santo Domingo, já dizia que é preciso revitalizar a paróquia. Por que eu vou dizer algo que é óbvio, revitalizar? Porque anos atrás, quem é seminarista talvez nem lembre, porque é mais jovem, só por isso, havia uma dúvida se não era melhor criar uma outra opção e não mais paróquias. Não existir mais paróquias, mas o que nós temos realmente são paróquias. O cotidiano é a paróquia. Não adianta dar um outro nome, não adianta querer mudar a estrutura, se o espírito não muda. Espírito não letra maiúscula, letra minúscula. Por isso, se trata de revitalizar. O que quer dizer revitalizar? Dar vida nova. Às vezes, acho que os bispos que estão aqui também acontece, troca o pároco, depois o povo sofre muito, porque saiu o antigo pároco, aí no comentário inicial, ou na música inicial, diz assim: traz sangue novo na tua igreja, Senhor. Padre novo, sangue novo, mesmo que ele tenha um pouco mais de idade, mas é sangue novo. Por quê? Revitalizar, oxigenar a esperança de uma paróquia mais viva. Agora, padres, seminaristas, bispos, consagrados e consagradas, eu deixo os leigos por último justamente por isso, porque começa a ter alguns grupos dentro da igreja que não querem mais a eclesiologia do Vaticano II. Nós precisamos fortalecer a forma da igreja se compreender a partir do Concílio Vaticano II. Ora, que privilegiou a diocese, a igreja particular, o valor da nossa diocese. Então, o ser comunidade diocesana é importante. Sou da Arquidiocese de Campo Grande, sou da Diocese de Jardim, sou da Diocese de Dourados. O ser igreja, aí o clero, os religiosos e toda a vida do laicato, aí está. Bom, aí dos documentos Lumen Gentium e Gaudium et Spes,
sobre a igreja e sobre a missão da igreja no mundo, integrados. E é justamente no Apostolicam Apostolitatem, ação dos leigos no mundo, que aparece um trabalho sobre paróquia, uma frase, um parágrafo sobre paróquia, que diz assim: a paróquia apresenta um exemplo luminoso de apostolado comunitário, congregando num todo as diferenças humanas que encontra e inserindo-as na universalidade da igreja. A paróquia vive o comunitário. Vocês vão dizer, mas é óbvio que sim. Não, é óbvio, mas nós podemos ver a beleza destacando. Na paróquia tem crianças, jovens, idosos, casais, pessoas separadas, adultos, tem todo tipo de pessoa. Outras experiências de igreja não têm essa pluralidade. O grupo dos presbíteros é só de homens, as religiosas é só mulheres, os monges só homens, um movimento de casal só casais, um movimento de jovens só jovens. A paróquia é esta igreja, essa eclesiologia mais completa, eu diria, que aproveita de todos esses grupos, mas é na integração desses grupos todos que existe a igreja. A igreja não é só para casais, nem só para padre, nem só para bispo, nem para só consagrado. A igreja é essa totalidade. Por isso a paróquia visibiliza melhor a eclesiologia. Melhor que o movimento. O movimento é importante, mas se o movimento vive em torno de si, ele não é eclesiologia completa. Todo movimento de igreja tem que se compreender ligado à diocese e à paróquia, senão é uma eclesiologia reduzida, não é uma compreensão de igreja como um todo. E parece que aqui nós precisamos avançar, nós estamos um pouco atrasados, porque nós achamos que basta o nosso grupinho para ser igreja completa. Não, para ser discípulo sempre se é, para quem é discípulo sempre é, Aparecida, discípulo sempre é, só 50% respondeu. Para ser discípulo sempre se é, missionário é sempre buscar alguém. Não lá na África, também na África, mas às vezes eu acho que muitas periferias geográficas existenciais nossas são muito mais pobres culturalmente que a África, porque os padres que voltam da África, as irmãs que voltam da África, tem uma vivacidade na religiosidade lá, que em muitos lugares entre nós não tem mais. Então a gente está indo lá, daqui uns anos vão ter que eles virem para cá nos evangelizar. Como estão fazendo hoje, alguns missionários brasileiros estão indo para a Europa, porque a Europa está perdendo a evangelização entre eles. Vejam, volto a dizer, discípulos de Jesus para ser missionário em comunidade. Claro, não vou ler todo esse texto, mas há bom tempo a gente já entende o seguinte: a paróquia não é só aqueles que estão dentro do território. Há pessoas que frequentam a paróquia, mas que moram em outros bairros ou até em outras paróquias. Não tem isso? Por exemplo, numa cidade como Campo Grande, não tem pessoas que, por vários motivos, até pode ser porque as crianças da catequese se inscreveram onde estão os colegas de aula e acabaram fazendo catequese perto da escola e a família toda se vinculou ali para viver a experiência de paróquia. Flexibilização, não só o território. Claro que algumas paróquias conseguem ainda fortalecer o território, onde as pessoas moram, aí vivem, aí fazem a sua vida. Agora, o que é comunidade? O que é comunidade? Vários grupos humanos formam comunidade. É aquilo que alguém tem em comum, aquilo que as pessoas compartilham, têm e são. Por exemplo, há um modelo de comunidade muito forte hoje, que a gente experimenta muito: o futebol. Não estou dizendo só o time, mas o grupo de futebol, eles saem juntos para fazer um churrasco, eles depois do jogo conversam. É uma comunidade.
é um grupo muito restrito, mas forma uma comunidade. Eu recordo lá no Rio Grande do Sul, a força que tem, não sei se deve ter por aqui também, o CTG, o Centro de Tradições Gaúchas. É um grupo que se reúne não em torno da fé, mas em torno da sua cultura. E aí passa valores, músicas, gestos, comportamentos. Teve até uma polêmica, porque eles não queriam não podia dançar no CTG quem usasse piercing. Então eles têm comportamentos também em relação ao cotidiano. Pessoal, existem muitas comunidades. No Rio de Janeiro, aqui Dom Dimas sabe mais, as favelas se consideram comunidades. A comunidade da Rocinha, né? A comunidade específica. Comunidade pode ser muitos termos. E lembre-se também que nós falávamos no passado, hoje se fala um pouco menos. Lembra da comunidade do Orkut, a comunidade da internet? Formavam comunidades digitais, hoje menos. Pois bem, o que é comunidade? Então é alguma coisa em comum. Há muitas, como eu falei, a família, o trabalho, né, a cultura local. Mas o que é a comunidade cristã? Aqui está o nosso desafio. Eu não vou falar disso agora, vou falar provavelmente depois do intervalo, depois do cafezinho, ou hoje à tarde. Agora, nós precisamos identificar, nessas muitas comunidades, o que desafia a comunidade cristã. Vamos ver. Cenários e tendências atuais. Primeiro, nós temos hoje muito forte a emergência da subjetividade, o eu. É ruim isso? Não. Porque alguém me dizia assim, bom era no meu tempo. Nós íamos à missa a cavalo, 5 quilômetros, todo dia. Íamos todos, não faltava ninguém, todos iam. Aí eu pergunto para essa senhora, mas ia porque queria ou porque era obrigada? Ah, se não fosse, o pai só dava uma olhada, todo mundo ia. Ah, então hoje é mais difícil você convencer seu filho, seu neto ou seu irmão a ir na missa. Se ele vai também porque ele sente vontade. É melhor ou pior? Melhor não dizer nada. Havia muitos valores no passado que não tem mais hoje, e há outros valores hoje que não existiam naquela época. Então comparar o passado não dá. Quem fica muito ligado ao passado não consegue mais escutar o presente. E você sabe que não existe pessoa muda, existe pessoa surda que não consegue falar. Quem fica muito surdo ao presente não fala mais com ele. Mas por que esse povo não nos escuta? Nós falamos, eles não nos escutam. Pode ser porque nós não temos mais a linguagem de hoje. A gente fala, eles dizem, lá vem ela de novo. Lá vem ele de novo. Para falar é preciso escutar também. Então, tendência da subjetividade. Claro, há uma dissociação entre o pessoal e o comunitário, o individual e o coletivo. Hoje é mais difícil a pessoa valorizar o que é público. Por exemplo, alguém aqui mora em condomínio, em edifício? Levanta o braço. Só me digam, é tranquilo e fácil fazer a reunião do condomínio com o síndico e tudo? E vocês formam uma comunidade. Pessoal, tudo que é público hoje não está muito valorizado. E claro, diante da atual situação do Brasil, mais ainda, porque nós vimos que, por favor, não é de ontem nem de hoje, é uma história onde a política e toda coisa pública sempre se deu um jeitinho. O jeitinho é o seguinte: você continua a sua vida, mas se eu conseguir pegar um pouco do teu dinheiro, tá bom. E aí, alguns aqui são do meu tempo. Lembram daquela propaganda de televisão da lei do Gerson? Do Gerson, que aparecia na televisão, um jogador de futebol, fazendo propaganda de um cigarro e dizia, ali estava uma ideologia, o mais importante é levar vantagem em tudo. A lei do Gerson, levar vantagem sobre o outro. O jeitinho brasileiro, o que é o jeitinho brasileiro no fundo?
Um pouquinho de corrupção não faz mal a ninguém. No fundo era isso. E a gente nunca parou para pensar que o problema não é só o corrupto de Brasília. Quem vota em corrupto, corrupto é. Mas fazer o quê? Ele rouba, mas faz. Mas católico não parou para pensar nisso, não, né? Então, meu povo, a questão do coletivo e do individual não é só problema do Brasil, mas também. Depois, falta tempo para atender todas as demandas, tempo físico. Vocês viram como as crianças têm tanta tarefa? As crianças, é impressionante. O comunitário se perde porque a família também não se encontra muito mais. A gente está reclamando que eles não vêm para a igreja, mas pergunta se a família convive. Esses dias uma moça me dizia, ela trabalha, tem que colocar a criança na escola às 7 da manhã. Que horas ela vai buscar a criança? 7 da noite. 7 da noite. Só que quando chega para sair de uma cidade grande, pega a criança às 7. Que horas ela chega em casa? Às 8. Como a criança tem que levantar no outro dia às 6, que horas ela tem que pôr a criança para dormir? Às 9. Parem para pensar o cotidiano. Eu tenho feito uma experiência lá em Porto Alegre. Nós estamos fazendo as visitas pastorais, como somos 3 bispos auxiliares, mais o arcebispo. E eu sou bispo lá no regional, mais ligado à educação e cultura. Eu comecei a visitar todas as escolas católicas de Porto Alegre. São 48. Já visitei 18. O que mais me impressionou, a escola infantil, o maternal. Porque quando a gente chega, eles vêm correndo, as crianças, que geralmente são crianças que têm condição econômica boa, porque os pais pagam muito caro para deixar turno integral. As crianças vêm correndo, muito semelhante à crise de afeto que existia quando a gente ia nos orfanatos. Então são crianças com pais e mães, mas elas sentem carência. Então elas vêm, esses dias tinham umas um pouquinho maiores, elas olharam para mim e queriam me abraçar e tal. Uma disse assim, um pouco exagerada a sua cruz. Eu olhei e disse, realmente, isso é um pouco. Por quê? Provavelmente porque você segue Jesus e é bispo. É por causa que é bispo. Ela é pesada. Eu disse, não é pesada. Posso ver? Eu tirei a cruz, coloquei nele, 20 fizeram a fila, todos iam calibrar minha cruz, para ver se era pesada ou não era. No fundo eles queriam afeto. Vocês já pararam para pensar que a sociedade de hoje também não é só... Nunca culpe o seu filho, o seu genro, sua filha, sua nora, o seu parente. A sociedade leva as pessoas a uma correria muito grande. Muito grande. Então, há uma privatização em todos os níveis. Cada um resolve o seu caso, inclusive no aspecto religioso. Cada um faz da religião aquilo que achar mais interessante. Então há também uma privatização da religião. Por exemplo, algo muito bom, muito necessário, é a presença da igreja nos meios de comunicação. Mas algumas pessoas deixam de ir na missa na comunidade para assistir a missa só pela televisão. Isso justificaria tirar as missas da TV? Jamais. A questão é outra, é tentar integrar esse cristianismo que está aí, com essa crise também do comunitário. Novas configurações familiares. Eu não vou me deter em tudo isso, mas só vou dizer o seguinte: as novas tecnologias alteraram a relação do ser humano com o espaço e geraram uma sociedade em rede. A família também está nisso, porque às vezes a pessoa orienta em casa de um jeito, mas acaba a criança, o jovem, pelas redes sociais, outros formam ele. Outros formam. Vocês não viram o desafio da baleia azul? A tentativa de um jogo que estimula jovens durante a madrugada a fazerem uma série de tarefas, e a última tarefa é cometer suicídio. Suicídio em rede. Pararam para pensar as influências que a pessoa recebe hoje? Não é, pessoal, a paróquia, a comunidade é só uma influência.
um pouco a família, a escola, as redes sociais. Por isso, cada vez mais fica mais complexo e nós podemos olhar para isso com uma preocupação e uma esperança. Por isso, há mudanças culturais nos papéis tradicionais de homem e mulher na sociedade. Muitas casas, a mulher ganha mais que o marido. E o marido tem que começar a aprender a esquentar a mamadeira também e tirar a fralda da criança. Começa a haver uma mutação nesse comportamento das funções dentro de casa. E não resta dúvida que a questão familiar também nos afeta. Por exemplo, Amores Letícia, com toda a preocupação que traz em relação a como integrar na comunidade, olha a expressão, integrar na comunidade aqueles que são recasados. Não se fala em primeiro lugar em dar a comunhão. A gente logo está preocupado, mas pode ou não pode dar comunhão? Que engraçado, né? Eu, quando estava em paróquia, que me preocupava muito, era a primeira coisa o seguinte: a gente sempre deu a orientação correta, né? E as pessoas sabem, mas por mais que você oriente que a comunhão, no caso de recasados, não é possível, se alguém vem comungar, você não vai deixar de dar a comunhão. O que mais me preocupava é quando ficava alguém, umas senhoras na primeira fila, a pessoa comungava, no final da missa dizia assim: viu, padre, os fulanos lá não podiam e vieram comungar, o senhor tem que fazer alguma coisa. É a primeira coisa que eu fiz, e a senhora tem que rezar mais e observar menos os outros, porque a senhora está mais preocupada com o pecado do outro e que a senhora acaba fazendo reparação no demais. Por que isso? A primeira preocupação nossa não deveria ser, realmente eles não podem comungar. O pode, não pode, eu vou deixar, não é para comungar, mas nós integramos essa gente, nós integramos, e já começa a aparecer outras situações. 2 homens ou 2 mulheres que adotam uma criança, e começa a aparecer em nossas paróquias. São situações novas. Justifica, é tudo tranquilo? Não é tudo tranquilo. Mas quem é que não pode participar de uma comunidade cristã? Quem? Quem é proibido de participar de uma comunidade cristã? Só quem não quer. Só quem não quer. Só que tem um detalhe: para integrar tem que acolher. E acolher significa aceitar a pessoa como ela é, não como eu quero que ela seja. Geralmente nós projetamos: se a pessoa não disser o que eu quero, não fizer o que eu faço, ela não é dos nossos. Então, se ela não usar a medalha que eu uso, devoção a Nossa Senhora, se ela for devota de Santo Antônio, ela não é minha. Então, essa questão da família, da comunidade, passa para todos nós. Adiante. Este talvez é o slide que eu mais gosto de passar nessa coleção de trabalhos aqui. Gerações malnutridas. Nós estamos cobrando dos pais, das crianças que estão vindo para a catequese, que eles que têm que fazer catequese, eles é que precisam, mas eles não querem. São gerações de pais e mães que não foram suficientemente nutridos com a fé. Eles fizeram lá a primeira comunhão e a crisma, sumiram da igreja, e agora têm filhos, eles têm que voltar. Então, não sei se vocês concordam, não sei se meus irmãos bispos concordam, mas os primeiros afastados que nós deveríamos buscar são os pais das crianças da catequese. Buscar não para dar catequese, mas para atraí-los e depois fazer um caminho. Pessoal, os afastados batem em nossas portas diariamente, e diariamente dizem: eles não têm nada para nós. Diariamente nós temos pais da catequese, pais que querem o batismo para seus filhos, pessoas que vêm pedir o sepultamento dos seus parentes, missa de 7º dia. Todos esses afastados deveriam ser aos poucos atraídos para a comunidade. Nós achamos que com a missa de 7º dia se resolve completamente o problema dos que estão de luto. Grande erro. Peça para um psicólogo, não precisa ser nem psicólogo para dizer isso, mas o psicólogo sabe mais.
O que significa uma mãe que perde um filho? Nós diz, reza que passa. Isso é só quem não perdeu um filho, reza que passa. E o que tem na nossa paróquia para cuidar dos enlutados? Não responda, pode ser que tenha. Não me escandalize, pode ser que tenha. Mas o que nós fazemos com os enlutados? É outro grupo afastado. Tem grupos bonitos, tem gente que vai lá, faz orações, tem paróquia, tem diocese e paróquias que tem um trabalho fantástico, eu sei. Mas é sempre bom preocupar-se. Vamos adiante. Aqui, ó. Pais e mães jovens que foi espiritualmente malnutrida, incapaz de comunicar aos próprios filhos a fé que tinham recebido. Atualmente a situação está mais frágil, porque muitos consideram a religião como algo antiquado, regulador da liberdade e da individualidade. O que acontece hoje, muitos dizem, não é mais o pai e a mãe que levam a criança para a igreja, é a criança que leva o pai e a mãe para a igreja. Vocês já viram isso? Que os pais dizem, eu não quero vir, mas ela me obriga. É a criança, graças a Deus que nisso as crianças obrigam a participar da comunidade. Pois bem, o documento de Aparecida diz que essas grandes mudanças afetam a nossa vida, tem um efeito global, e a principal mudança é a perda de concepção integral do ser humano. Nós precisamos ajudar o ser humano a se ver como um todo. O que significa isso? O ser humano está descobrindo que não dá só para trabalhar, tem que cuidar do corpo. Então, vocês já viram como as academias multiplicaram-se nos últimos anos? Academia para cuidar do corpo? É bom. Só que é preciso... Vocês viram como mais gente começou a procurar psicólogo? E não é porque é louco. É porque precisa, para dar uma equilibrada em alguns pontos da vida. É preciso mostrar ao ser humano que ele precisa também da transcendência. Precisa de Deus. Então, integrar. E essa desintegração é problema. Esse sino quer representar o seguinte, que até a metade do século XX, todo o cristianismo, no Brasil especialmente, estamos falando de América Latina e Brasil, ele está mais ligado, é um cristianismo mais ligado ao mundo rural. Veja que nós gostamos muito de semente, terra, uva, trigo, para os nossos símbolos. A procissão de oferenda geralmente é uma procissão agrícola. Por quê? Porque a maior parte de nós veio do mundo rural. Não fala quase nada para jovens que têm iPhone, internet. São símbolos que eles dizem, lá vem eles de novo com esse desfile agrícola. A não ser que a pessoa viva numa realidade agrícola, em que plante, em que use a terra. Mas na cidade tem que ver se esses símbolos dizem ou não dizem. Pois bem, hoje há um crescimento sobre o urbano e o digital. As redes sociais, a internet, integraram tudo, a tal ponto que para muitos de nós, o celular está incorporado, faz parte do nosso corpo. Eu não sei vocês, mas eu passo um dia sem ver os meus e-mails, parece que eu não vivi esse dia. E se a gente fica um pouco sem bateria, socorro, sangue, preciso de transplante na hora, preciso de bateria. Pessoal, essa novidade faz com que nós olhemos três universos. Antigamente era a aldeia mais rural, o vilarejo, o campo. Depois a cidade, todo mundo queria ir para a cidade, porque a cidade tinha tudo. Hoje não é nem o campo nem a cidade, mas é a rede. A rede social, porque eu posso continuar lá no campo, contanto que eu tenha internet. Eu posso continuar trabalhando lá na lavoura, na agricultura, mas totalmente conectado com o mundo. Então hoje não existe mais tanto essas barreiras. Nós passamos aqui eu quero mostrar o slide, acho que ajuda melhor. Nós passamos da ruralidade, mundo rural, para a civilidade, mundo mais cidadão, para a digitalidade. Hoje eu posso habitar ambientes de rede. Vocês sabem que eu vou fazer 50 anos esse ano, não tenho mais tanta... Eu já sou mais dinossáurico, eu já sou mais do Antigo Testamento.
essas novas gerações tranquilamente convivem nessas redes, mas não precisa ter. Eu sei que tem gente de 80 que tem o Face em dia, né? Esses dias uma senhora me disse, uma irmã, uma religiosa com mais de 70 anos, que a mãe dela, que tem 95, resolveu comprar por Skype. Por quê? Simples, ela tem muitas saudades da filha religiosa que mora muito longe. Ela fala diariamente com a filha pelo Skype. Uma mulher de 95 aprende a usar Skype, por quê? Não por causa do Skype, pela necessidade da saudade. O mundo moderno permite isso. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Isso é ótimo. Para que vai deixar a vovó sofrendo lá? Percebem? Nova realidade, mas novos desafios também. E aí tem um novo cenário para a religião. Eu coloquei esse incenso assim meio vaporoso como imagem lá atrás, dá para ver essa fumacinha? A ideia é essa. Hoje o pessoal procura mais uma religião sem instituição, uma religião mais livre, né? Mais ligada a interesses pessoais. Busca o bem-estar, autoajuda, vale tudo. O importante é sentir-se bem. E aí pode ser que cada um vá procurando o chá, a terapia, aquela prática para ficar zenada, né? Vai indo, vai procurando alguma coisa para ficar integrado. Agora, pensar e crer em Deus em tempos de rede supõe o seguinte, pessoal, se falamos de comunidade, eu não vivo essa experiência, não sei se vocês vivem, mas esses dias um sacerdote de São Paulo me comunicou que ele integra toda a sua comunidade. Eles moram em condomínios urbanos, essas grandes torres que crescem. Sei que Campo Grande também tem isso, está começando a crescer, condomínios urbanos. Como é que eles se comunicam entre eles? Pelo WhatsApp. Pessoal, com todo respeito, talvez para outros meios sirva, mas a história do boletim paroquial impresso é de uma época que já passou. Hoje o pessoal mesmo se comunica pelo WhatsApp. Você não vai ver jovem lendo o boletim. Eu sempre digo lá, a assessoria de comunicação da paróquia, da Diocese de Porto Alegre diz, nós fazemos os cartazes das festas mais para agradar o padre do que o povo, porque quase mais ninguém quer cartaz de festa. Quem é que para olhar toda uma programação numa vitrine? Até porque as vitrines de loja não deixam mais quase colocar cartaz, querem colocar os seus produtos. O WhatsApp é que resolve muita coisa. O WhatsApp, as redes sociais. Mas mudou muito. Mas uma vez também, como é que se avisavam dos mortos? Tocando o sino. Hoje já mudou tanto. Por isso, o mundo mudou. O mundo mudou. Não dá para dizer que vai voltar, não volta mais atrás. É a mesma coisa que dizer, depois que veio a luz elétrica mudou demais. Graças a Deus. E se alguém dissesse, o grande problema hoje é a internet, cuidado, não diga isso. Você pode dizer, o problema é quem usa a internet, não a internet. Cuidado, quando uma pessoa começa, não porque o mundo mudou, isso não está... Não, gente. É o ser humano que não está sabendo usar tudo isso. O avião é um problema? Não, mas foi um avião que levou as bombas para Hiroshima e Nagasaki. A descoberta da radioatividade é um problema? Não, é solução. Mas claro, criar a bomba atômica é um problema. O problema não está na invenção, está na sua utilização, porque é um problema moral, ético. Então vamos cuidar um pouquinho. Encerrando, né, nós precisamos fortalecer uma comunidade em tempos de rede. Né? Eu sou muito preocupado com o conceito, eu vou deixar isso aqui um pouco. A setorização e a comunidade consegue atrair jovens e crianças ou só pessoas de mais idade? Não, que bom. Que bom que estamos nós aqui, né? Que temos mais idade, né? Mas a preocupação é outra. Se nós queremos transmitir a fé para as novas gerações, temos que repensar nossos conceitos e nossos métodos. Eu faço parte de um grupinho lá no regional que elabora os subsídios para Quaresma e Advento. E nós resolvemos fazer uma pesquisa.
quantas pessoas utilizam os nossos materiais, que idade elas têm, se elas são do sexo masculino ou feminino, com que frequência as pessoas utilizam. Porque o problema é o seguinte: a gente lança o material, mas não tem o retorno, não sabe se ele chegou lá. Fizemos isso no Natal de 2016 e na Quaresma agora de 2017. Levamos um susto. Nós fizemos para o regional 200 mil livrinhos. Nós fazemos um kit, tá, foi 200 mil. Quando voltou, 90% dos nossos grupos, são muitos grupos, 90% foi feito aquelas pizzas para ver as proporcionalidades. Quem faz esses grupos de novenas de Natal e Páscoa são mulheres, são grupos em torno de 12 pessoas, não mais, geralmente menos. Desses 12, 9 a 12 são mulheres, com mais de 59 anos. Aí a gente parou, opa, nós temos muitos grupos, mas, não, pelo amor de Deus, eu acho que as mulheres com mais de 59 sabem o que eu quero dizer com isso. Continuaremos com esse trabalho. A grande questão é, esse trabalho todo, a setorização, os grupos de família, os livrinhos, as músicas, tudo, estão atingindo as futuras gerações? Ou nós estamos fazendo só manutenção de quem já temos? Nós precisamos ter a manutenção do que temos, mas um pouco mais de ousadia. E aqui não é só multiplicar trabalho, é enxergar melhor para não ficar mudo. É enxergar melhor para não ficar mudo. Pessoal, talvez aqui seja algo importante. O primado de Deus. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. As pessoas, mas bispo, é óbvio que nós falamos de Deus. Mas que Deus? Um Deus abstrato, teórico? Ou um Deus de relação, de proximidade? Por que o Papa Francisco consegue uma comunicação tão direta, especialmente com quem está fora dos nossos âmbitos? Porque é Deus em primeiro lugar, mas um Deus comunicado com pessoas que conseguem compreendê-lo. Porque às vezes a gente fala com as nossas linguagens, com aquilo que nós conhecemos bem. Eu recordo, uma catequista me dizia que ela resolveu explicar a oração da Ave Maria parte por parte, né? E ela começou com as crianças, né? Crianças da cidade. Então vamos lá, crianças, vamos começar a explicar parte por parte. Ave Maria. O que é ave? Uma criança, galinha. Não, a criança ave é galinha, mas esse ave não quer dizer isso. Se nós falarmos o domingo do bom pastor, Jesus o bom pastor, o que uma criança hoje entende por pastor? Pastor evangélico. Nunca vi um pastor de ovelhas. Se você for no Google, eu já fiz isso, Dom Dimas, Dom Mariano e Dom João, coloca a palavra bispo e coloca Google Imagens. Não somos nós que aparecemos lá. Primeiro uma página inteira de um outro bispo que não é católico. E depois começa a aparecer Dom Dimas, Dom Mariano, Dom João, mas bem depois. Pessoal, a sociedade mudou muito e nós precisamos ficar atentos a isso para poder comunicar a fé e formar discípulos. Primado de Deus. Não se preocupar tanto com os resultados e não tanto assim com isso deu certo, não deu certo. Vamos anunciando Jesus, vamos nos preocupando. Agora, claro, organizando esse anúncio, não é um anúncio de qualquer forma. E por isso, cuidar com os cristãos isolados. Alguns grupos estão dizendo assim, não, nós somos melhores que vocês, nós somos melhores que a paróquia, por isso criamos um grupo à parte. Isso é muito problemático. Nós somos todos cristãos. A paróquia tem muitos desafios, mas precisarão ser enfrentados em conjunto. É urgente uma nova atitude, isso eu já tenho comentado bastante, né? Revisar a paróquia e a comunidade para atrair os afastados, atender a multidão. Não se preocupe, mesmo nossos santuários, aqui um santuário importante, São Judas Tadeu, é muito importante atrair
a multidão com a piedade popular. Sim, se o pessoal gosta da desatadora de nós, de São Judas Tadeu, Santo Expedito, isso é um ganho, é acolher essa gente toda. Agora, lembrem-se que Jesus sempre trabalhou, no mínimo com 2 grupos, mais que 2. Ele sempre deu palavras, pão e sinais para todos, mas ele formou discípulos. O problema é quando a gente diz, não, eu me conformo com a multidão e não formo discípulo. Temos que atender às demandas das pessoas. Eu sempre comento lá com os nossos padres. Termina a missa, a gente faz aquela missa bem caprichada, termina a missa, vem aquela fila de pessoas pedir a bênção individual. E aí, às vezes um padre, mas não por maldade, até por teologia, ele diz, mas a principal bênção já foi dada. Eu digo, padre, mas ele não veio pedir sua bênção. Ele veio pedir um pouco o afeto do pastor. No fundo, ele quer que coloque a mão na cabeça e dê a bênção para essa pessoa. Olha, não custa dar essa bênção. Ah, mas teologicamente, mas o teológico sempre é o encarnado, aquilo que está feito carne. Se a pessoa naquele momento diz, padre, minha filhinha está no hospital, está na UTI, você não vai dar uma bênção especial? Vai. Então, atender a multidão, mas cuidar da ovelha. Não ficar só com o rebanho todo, mas cada ovelha. E por favor, isso é para o padre, mas é para o leigo também. Porque às vezes a gente diz assim, a igreja não está presente na escola, mas lá não tem um professor católico? Então a igreja está lá. O que está fazendo esse professor católico? A igreja não está presente nos presídios, mas não tem um leigo lá que trabalha, uma pastoral. Onde está um leigo, aí está a igreja. Senão a gente tem a impressão que só onde está o padre, o bispo ou a irmã é que está a igreja. Não. Leigos, leigas, documento 105, protagonismo do laicato. O laicato é a igreja. Nós somos todos o povo de Deus. Nós não estamos delegando poderes aos leigos, estamos apenas reconhecendo que já tem o sacerdócio comum. Isso não é novidade, já tem esse sacerdócio, Cristo garantiu. Bom, que desafios, oportunidades vocês percebem diante disso tudo que eu falei? Como é que você percebe na sua diocese, na sua realidade?